própria ou pela observação de outros, sabemos que é muito frequente incorporar na própria fala o discurso de outro. É o que se chama de citação do discurso alheio ou simplesmente de discurso citado. Há na língua portuguesa 3 procedimentos para citar o discurso alheio: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. E é sobre isso que falaremos aqui. Antes de entrarmos nas características de cada tipo de discurso, é importante ressaltar que se recorre à citação da palavra de alguém basicamente por 2 razões: para estabelecer uma relação de compartilhamento ou para expressar discordância. Isso significa que, ao dizer o que alguém disse, está se fazendo um julgamento sobre o que foi dito. Toda citação da palavra de alguém é feita para confirmar a orientação argumentativa de quem cita. Vejamos as características de cada tipo de discurso. O discurso direto é a reprodução fiel da fala da pessoa ou da personagem citada. O leitor tem contato direto, como o próprio nome do discurso diz, com as palavras de quem as produziu. Vem indicado por marcações gráficas como 2 pontos, travessão e aspas, como nesse exemplo tirado do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que traz o diálogo, isto é, a fala direta dos personagens Olímpico e Macabeia. Ele: pois é. Ela: pois é o quê? Ele: eu só disse pois é. Ela: mas pois é o quê? Ele: melhor mudar de conversa porque você não me entende. Fazendo uma comparação com a linguagem oral, é como se o narrador pusesse o microfone na boca das personagens e as deixasse exprimir-se com suas palavras sem interferir na fala delas. O nome discurso direto é bem apropriado. É como se a fala da personagem chegasse diretamente ao leitor. O discurso indireto é a tradução da fala da pessoa ou da personagem citada, feita pelo narrador. O leitor tem contato indireto com o que a pessoa ou a personagem teria dito. Vem introduzido por um verbo declarativo, como dizer, perguntar, afirmar, entre outros, e é separado da fala do narrador não por sinais de pontuação, mas por uma partícula introdutória, normalmente a conjunção que ou se. Exemplo: o médico olhou-a e bem sabia que ela não fazia regime para emagrecer, mas era-lhe mais cômodo insistir em dizer que não fizesse dieta de emagrecimento. Sabia que era assim mesmo e que ele era médico de pobres. Foi o que disse enquanto lhe receitava um tônico que ela depois nem comprou, achava que ir ao médico por si só já curava. A fala da personagem chega ao leitor por via indireta, isto é, pelas palavras do narrador. Por isso que esse expediente denomina-se discurso indireto. O discurso indireto livre não vem destacado da fala do narrador por meio de marca gramatical típica, como vimos nos outros discursos. Percebe-se que a voz da personagem citada manifesta-se no interior da fala do narrador por meio da seleção de palavras e expressões típicas do vocabulário dela, e ainda por meio de marcas expressivas de oralidade, como interrogações e exclamações. Vejamos como isso acontece nesse trecho extraído do romance Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, autora que usa e abusa desse recurso simplesmente em todas as suas obras. Sim, em todas. Na verdade, Clarice Lispector introduziu na literatura brasileira um novo modo de narrar, o romance introspectivo, cujo enredo importa bem menos que o mergulho do narrador no fluxo de pensamento do personagem. E esse mergulho é tão abrupto que o leitor se depara com ele sem aviso do narrador. É o tal do discurso indireto livre. Vejamos um dos parágrafos iniciais de Perto do Coração Selvagem. Encostando a testa na vidraça brilhante e fria, olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas que não sabiam que iam morrer.
e podia sentir como se estivesse bem próxima de seu nariz a terra quente, socada, tão cheirosa e seca, onde bem sabia, uma ou outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer. Perceba que o narrador captura os pensamentos da personagem, nós ainda não sabemos que se chama Joana, e nos mostra isso por meio do discurso indireto livre. Portanto, desde o início, a personagem tem seus pensamentos revelados e em total intimidade, pois ela está apenas pensando. Essa menina vai olhar com piedade para as galinhas que não sabiam que iam morrer e pensa nas minhocas que essas galinhas iam comer. Ou seja, nada é dito por Joana para ninguém. É o narrador que faz essa captura e por isso cria um monólogo interior, externando os pensamentos da personagem dentro do seu próprio discurso. Cabe a essa altura indagar qual é a funcionalidade dos vários modos de reproduzir e de citar o discurso alheio. A resposta é que cada tipo de citação assume um papel distinto no interior do texto, e a escolha de um ou de outro, processada pelo narrador, pode revelar suas intenções e sua visão de mundo. Com relação à controvérsia sobre as vacinas contra a Covid-19, o jornal A Folha de São Paulo cita a posição do presidente Jair Bolsonaro, tentando demonstrar a incoerência de seu discurso. Segundo o jornal, se em um primeiro momento, em relação à cloroquina, o presidente aceitava o seu uso acriticamente, já quanto à vacina, o mesmo exige provas científicas de sua eficácia e segurança. Quanto ao efeito de sentido, o discurso direto cria o efeito de verdade, dando a impressão de que preservou a integridade do discurso e a autenticidade do que reproduziu. O teor vai ao encontro das declarações do presidente de que qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa, e que o povo brasileiro não será cobaia de ninguém. O discurso indireto, quando focaliza predominantemente o conteúdo do discurso citado, cria o efeito de objetividade, por fazer análise crítica e imparcial da citação do outro. Nesse caso da Folha de São Paulo, crítica sim, imparcial já não podemos dizer o mesmo. Ao falar em cobaia, o próprio Bolsonaro parece ter notado a estranheza de sua súbita defesa da comprovação científica após meses defendendo o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid, mesmo sem haver evidências científicas para sustentá-lo. O discurso indireto livre cria o efeito de um entrelaçamento, de cumplicidade solidária entre dois discursos, o que cita e o citado. Para a vacina da China, o presidente disse que os brasileiros não serão cobaias. Tem prova que funciona? É a instrumentalização da ciência a serviço da propaganda política. Certo? Um beijo e fique vacinado contra o mau uso da gramática, porque aqui no nosso canal isso acontece sem dor e sem trauma.